Não conheci o Wilson, mas esse papo me deixou curioso. Aproveita para dar os parabéns, aproveitar para dar os parabéns de sempre para o professor Marcelo por esse projeto maravilhoso, Vida Longa ou Conversa com o Escritor. Ô, J. Barros, gratidão. E aí ele emenda, diz, vejo na estante do Wilson as obras do Lacan, tenho interesse na psicanálise, pergunto para o escritor sobre o seu percurso na leitura desse campo e de como ele se relaciona com sua escrita e estudo. Obrigado, J. Barros, pela pergunta. Nossa, a gente está aqui quieto conversando, as pessoas fuçando na estante da gente, né? Pois é. Então, zoom, ó. Não, é porque como tá a coleção toda do Lacan, ó, e aqui atrás de mim está o Freud em espanhol. Esses três aqui são o Freud em espanhol. Aqui em cima os dicionários, e aqui tem dicionário de psicanálise também. E aqui à minha direita, literatura hispano-americana e tal. Mas vamos lá. J. J. Barros. J. Barros. Então, sobre. Eu queria fazer uma coisinha antes. Sim. Quando o J. Barros falou, não conhecia o Wilson. Esse papel da difusão dos autores, das obras, historicamente no Brasil, ele era um papel da grande imprensa. Quando eu fiz doutorado lá no Rio de Janeiro, entre 2007 e 2010, tinha uma coisa que eu achei curiosa lá, que as livrarias, tinha dois grandes jornais no Rio, o Jornal do Brasil, que não existe mais, e o Globo. E os dois, no sábado, o Globo publicava o Prosa e Verso e o Jornal do Brasil publicava o Ideias e Livros. Um editado pela Mania Millen e o outro editado pelo Marechal. Eu esqueci o nome dele, Marechal era o apelido. Esses dois jornais ficavam ali no balcão da livraria. Então, quem chegava na livraria olhava ali e via as novidades. E assim acontecia com vários jornais no Brasil inteiro. Isso acabou. Então, um projeto como o Conversa com o Escritor, que às vezes ele parece surgir despretensiosamente, ele tem um papel histórico, que eu nem sei se o Marcelo tem a dimensão, de colocar na internet uma conversa de qualidade, com perguntas instigantes, para 161 escritores e escritoras brasileiros. Assim, a importância desse acervo, num momento em que a gente tem um apagão da mídia especializada, é muito importante. Não estou falando porque eu estou aqui, eu conheci um monte de autores e autoras pelo Conversa. Então, assim, tem um papel histórico, tem um papel de formação de público leitor, e é por isso que eu comecei falando, puxa, eu estou muito feliz de estar aqui, de ser um dos, agora o 162. Dito isso, vou responder a pergunta. O Jota, Barros, a psicanálise é importante, fundamental para a pessoa que eu sou e para o escritor que eu sou. Tanto o Vapor Barato, eu falei, né, em algum momento, não sei se você já estava aí, o Vapor Barato é um livro que acontece num consultório de psicanálise lacaniana. A Máquina de Moer os Dias é um livro que se passa, em grande parte, no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, que trabalha com... tem um personagem ali, cujos escritos se encontram, que é o Durval Marcondes. O Durval Marcondes foi o aluno do Franco da Rocha, que foi o introdutor do Freud no Brasil. O primeiro livro sobre o Freud no Brasil foi publicado pelo... eu tenho até ele ali na estante, podia mostrar para vocês, porque é bem bonito.
o pansexualismo na doutrina de Freud. Então, nos romances, nessa trilogia, a psicanálise aparece com força. Qual que é a minha formação com a psicanálise? Eu faço análises há muitos anos, com a minha outra analista era lacaniana, o atual psicanalista é lacaniano, e fiz uns cursos na Escola de Psicanálise de Campinas, que não existe mais, e o meu doutorado, que é esse aqui, que está publicado, Da Clínica do Desejo à Sua Escrita, Incidências do Pensamento Psicanalítico na Escrita de Alguns Autores do Brasil e Caribe ao longo do século XX. Eu falo um pouco falando do Lacan especificamente, das leituras que do Lacan se fizeram no Caribe. O Severo Sarduy, cubano, e o Frantz Fanon, da Martinica francesa, como é que o pensamento do Lacan aparece na obra deles. E no nosso caso brasileiro, eu trabalho com o Freud, na geração anterior, com o Amar, principalmente com o Amar Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, e com com textos em geral e com a tragédia do Nelson Rodrigues, como ele, sem ler na psicanálise, mas pela via da tragédia, encontra pensamento do Freud ali. Então, a psicanálise está presente com força.